Olá, galera! Então, no vídeo de hoje, uma das coisas que mais me falaram lá no Instagram, se você não segue, segue lá, Raíssa pelo Mundo, foi que as pessoas têm dificuldade de parar de traduzir. Quando elas querem falar, elas traduzem, quando elas leem, elas ficam traduzindo. E então, o vídeo de hoje é focado em como parar de traduzir para leitura. Então, são vários passo a passos de como você preparar a sua mente, de como você vai mudar essa chavinha, em vez de traduzir, associar, entender as palavras, entender o conteúdo e desenvolver essa habilidade, tanto de leitura quanto de pensar em inglês. Espero que vocês gostem. Não esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu like, deixe nos comentários se ficou alguma dúvida, se aplicou, se gostou, se já conhecia essa forma de raciocínio, essa forma de pensar. Bom, pessoal, como eu disse, né, então o foco de hoje vai ser como que a gente faz para ler sem ter que ficar traduzindo, certo? Então, a primeira coisa que é muito importante, isso, gente, para qualquer língua, é uma maneira que a gente tem de preparar o nosso cérebro, a nossa mente para receber informação e processar informação. Esse ponto importante é a estrutura. Então, quando a gente sabe anteriormente qual estrutura, o que esperar, o que eu vou encontrar, a nossa mente ela já busca lá na gavetinha as palavras, as coisas que ela não usa tanto sobre aquele assunto e traz para os neurônios já começarem a processar e fazer associações. E quando a gente faz associações, a gente não traduz. Então, assim, focando em textos em inglês, 95% vai ter essa estrutura, que é uma introdução, um corpo e uma conclusão. Introduction, body, conclusion. A introdução e a conclusão vai ser sempre um parágrafo. Sempre. Não tem pegadinha. Não vai ter 2 parágrafos de introdução. Não vai ter 2 parágrafos de conclusão. Então, o primeiro parágrafo sempre será a introdução. E o último parágrafo sempre será a conclusão. E a informação que os dois vão ter vão ser bem semelhantes, mas numa abordagem um pouquinho diferente. Já o corpo é onde vai ser apresentado um problema e uma solução, vai ser a narração de uma história, ou vai ser comparação de 2 produtos, dependendo do estilo e do assunto do seu texto, claro. E o corpo ele pode ter vários parágrafos. Então, tudo que está no meio, depois do primeiro e antes do último parágrafo, a gente considera corpo. Como eu tinha dito, a introdução e a conclusão vai ser um pouquinho semelhante em conteúdo, abordados de forma diferente. Então, o que esperar encontrar na introdução? Na introdução, você vai encontrar a motivation, o problema, the problem, and solution. Seria quando a gente aprende lá, escrever porquê, quando, como, o que. Então, seria o porquê, o que e como. Mas o problema e a solução, essa parte aqui você vai encontrar em alto nível. Uma, 2 frases. Porque vai ser a frase que vai te introduzir, te guiar para o corpo do texto. Então, é bem resumidamente, bem assim, uma introdução. A motivação é o que vai estar mais bem descrito. Já no corpo, o que você espera encontrar no corpo? Seguindo nesse exemplo de problema-solução, você vai ter uma melhor definição do problema, então the problem definition. Você vai ter the solution description, vai ter a descrição de qual é a solução abordada para resolver esse problema. E nesse exemplo de problema-solução, você vai ter a evaluation. Evaluation é como o autor está te convencendo que essa solução é a melhor para este problema neste momento. Porque, claro, tem que ter escrito no passado, tem coisas que podem já ter mudado. Então, seria testes,
Pode ser experimentos, pode ter uma figura, pode ter uma tabela, pode ter várias coisas. Pode ser comparação, se a gente pensar num texto que está querendo vender produtos e quer te falar assim, compre o meu porque os produtos que tinha semelhante, eles não são tão eficientes. Então, nessa parte aqui, ele vai falar o porquê. Por que não é eficiente? Que teste você fez que me prova que realmente que o que já existe não é tão bom. E a conclusão é um recap. A conclusão, ele vai pegar tudo aquilo que você leu, da introdução, dos detalhes do corpo, e vai falar assim, olha, por causa desse problema que eu tinha, eu desenvolvi esse produto, eu cheguei nessa solução, que vai contribuir para a sociedade, para um nicho de pessoas, de tal maneira. E aqui vai ser assim, gente, no máximo, vai ter suas exceções, mas geralmente uns 70% não passa de 3 frases. A conclusão costuma ser curta, porque você já leu tudo que tinha para ler sobre aquilo. Então é só assim, caso você não lembre minha motivação para desenvolver isso, tá aqui, motivado por isso, vou desenvolver isso. Certo? Então, assim, depois que a sua mente sabe a estrutura do que você vai ler, do que você está abordando naquele momento, ela vai tender a fazer associações e não traduções. Porque não é um universo novo, você preparou ela para o que esperar. E agora o que eu quero compartilhar com vocês é um guia com perguntinhas de coisas que me ajudaram muito quando eu estava estudando tanto nos Estados Unidos, quando eu estava trabalhando no Canadá, que eu tinha que ler muito artigo científico, mudava só um pouquinho das perguntinhas em abordagem. Mas assim, é um guiazinho que eu sempre sigo, que me ajuda a não traduzir, e sim ler para buscar o sentido. Então, aqui, a sugestão que eu tenho é, antes de ler o texto, você vai responder essas 3 perguntas. Obviamente, gente, vamos responder todas em inglês. Eu tô falando tudo em português para entender certinho o processo. Mas what is the test about? O que é o assunto desse texto? What is the motivation of the author? O que levou esse autor, essa autora, essa revista, não sei de onde vem esse texto, o que levou ele a escrever esse texto? What is the reason I am reading it? Por que você está lendo esse texto? É um trabalho de escola, você quer saber mais sobre esse assunto? Qual que é o motivo que você está lendo esse texto? Quando você responder essas perguntinhas em inglês, tentem responder sempre bem detalhadinho, pelo menos 2 frases, porque todo esse processo você está fazendo ativar no seu cérebro, na sua mente, todos os vocabulários, todas as estruturas, tudo que ele sabe da língua inglesa. E quando você vai se preparando para chegar no conteúdo em si que você quer atacar, digamos que você está fazendo o warm-up do cérebro. É igual você está fazendo lá seu alongamento para agora correr 4 quilômetros. Seu corpo vai estar muito mais bem preparado do que se você já sair correndo 4 quilômetros desembestado assim por aí. Depois vai ter dor, vai ter que ficar parando, ter que ficar tomando água. Então, é mais ou menos uma analogia dessa. Aqui é o warm-up do cérebro, para ele buscar todas as estruturas que ele já conhece da língua, os vocabulários, tudo fica preparadinho. A segunda fase de perguntas eu separei aqui em 2 tópicos, digamos assim, de after reading. Um é the stated information. Essas 2 perguntas é sobre o que de fato está no texto. Aqui eu não quero saber a sua opinião. Quero que você me conte o que está no texto. Que é, what is the proposed solution? Que, pensando nesse exemplo de problema-solução. Ou, what is the new product? Pode ser dependendo do tipo de texto que você está lendo, né? Tipo, o que a história era sobre, se for uma narração, tudo, a pergunta se adequa ao tipo de texto, tá bom? E a outra é, how did the author evaluate it? Como que o autor te convenceu, né? O que ele usou para te provar que essa era a melhor solução?
sobre esse assunto, sobre esse problema, certo? Agora, a segunda fase das perguntas do after reading, eh, tem essa outra que é your point of view. Aqui eu quero saber exatamente o que você acha, não estou mais falando agora sobre o que estava escrito lá no texto. Aqui é sobre as suas conclusões do que você leu. Então, a primeira dela, do you agree with the solution? Why? Gente, essa daqui, para mim, ela é a resposta que vocês vão ter que escrever assim, um parágrafo, pelo menos umas 4 sentenças. Por quê? Porque é nesse momento que você vai pegar todo aquele vocabulário que você acabou de aprender nesse texto e vai praticar. Uma das maneiras de você fixar na mente palavras novas, estruturas novas, tudo isso, é reescrevendo. Então, aqui não é para falar assim, yes, I agree. No, I don't. É para você falar um porquê bem detalhado. Porque você vai usar as palavras novas que você acabou de ler, você vai, como sua mente acabou de ver novas estruturas gramaticais, você tende a repetir elas, e isso tudo contribui para o enriquecimento do seu vocabulário e das estruturas gramaticais da língua na sua mente. Então, assim, se esforcem muito nessa, para fazer ela bem detalhadinha, tá bom? A próxima é What is your takeaway message from the passage? Essa aqui eu já não quero que você escreva um parágrafo, mas nessa aqui você tem que conseguir escrever uma frase. Isso mesmo, uma frase que resuma todo o texto que você acabou de ler para uma pessoa que não leu isso. Então pense em, vou ter que falar para minha mãe que eu acabei de ler. Escreve uma frase que vai resumir esse texto e aí ela tem que entender o que era que você leu. Você pode praticar isso escrevendo e mandando para um terceiro. Olha, li um texto disso aqui. Ficou claro para você o que o texto era sobre? Beleza? E a última, essa daqui, também, ela vai de certa forma te forçar a buscar mais, se aprofundar mais no assunto. Ai, Raíssa, mas eu não quero me aprofundar no assunto. Tô lendo isso daqui só por causa da faculdade, tô lendo isso daqui só por causa do meu trabalho. Esse manual é muito chato. Mas quando a gente está aprendendo uma outra língua que não é a nossa, quanto mais coisa a gente estudar dessa língua, mais rica vai ser ela na nossa mente. E todos esses artefatos, tudo isso vai fazer com que você pare de traduzir mais rápido. Porque você vai saber muito mais palavras, você vai saber muito mais estruturas gramaticais, você vai conhecer muito mais sobre o inglês, e então o seu cérebro vai ter muito mais informação para fazer as associações e não para traduzir. Pensa num bebê, né? Quando um bebê não, né? Uma criança que está sendo alfabetizada. Tudo, quando a gente é criança, é meio que por associação. Ela não fica traduzindo, lendo os lábios do que a mãe falou, né? Ela associa, por exemplo, joguei a panela, minha mãe gritou. Parece não estar feliz. Fui pegar uma coisa, a mãe falou não. Acho que tá me repreendendo. Assim que vai gerando os sentimentos, né? E vai aprendendo as palavras. Com a língua, depois que a gente já tá mais velho também, a gente tem que tentar fazer o máximo para nossa mente ativar essa parte de associação. Senão a gente vai ficar de fato preso na tradução. Então, essa terceira pergunta é assim: What questions were you left with? Então, depois que você leu tudo isso, quais outros questionamentos você tem sobre? Talvez o problema não foi bem definido. A solução parece até ser ok, mas não sei se esse problema realmente existe. Talvez a solução parece que vai dar certo, mas será que para um outro público essa solução atende? Será que o autor pensou realmente em todos os tipos de público que ele tem sobre aquele assunto? Então seria mais ou menos isso. E depois que você tiver essas suas perguntas escritas, gente, por favor, tenta pelo menos uma. Uma pergunta já vai ajudar muito vocês a longo prazo, sério. Você vai respondê-las
você mesmo. Então, try to answer your questions in your own. O que é isso? Você vai procurar no Google, você vai procurar ler um outro artigo sobre o assunto e vai tentar chegar na resposta sozinho. Nossa, mas além de ler o texto que eu tenho que ler, você está mandando eu procurar mais coisas? Sim. Porque você tem que munir o seu cérebro, munir a sua mente de informação, de artefatos, de tudo que você puder, para ela sempre ter mais recurso. Quanto mais recurso ela tiver, menos tradução você vai fazer. Certinho? Então, assim, essa parte de perguntas terminou. E aqui, agora, é só algumas dicas que eu tenho para vocês, mas digamos que em alto nível, assim, coisas que eu pratico baseado nisso que a gente falou e que sempre me ajudaram muito. Então, highlight. Um texto não é para ele ficar limpo, branco, lindo, maravilhoso. Um texto é para você fazer anotações, você marcar lá, olha, isso daqui me chamou a atenção por isso, circular uma palavra, pintar uma frase e etc. A segunda é assim, eu acho que isso aqui é até para língua mãe, gente, até para português. Você tem que ler um texto pelo menos 2 vezes. É muito difícil extrair toda a informação, toda a intenção do autor, tudo que você precisa, lendo uma única vez. Então, assim, não tenha preguiça. Vamos ler pelo menos 2 vezes. A terceira é para você escrever qual parágrafo que dá match com aquela estrutura lá no começo. Então, por exemplo, aqui, né? Vamos supor que essas 3 linhas, introdução, aí você escreve aqui do lado, introduction. Aí vamos supor que esse pedaço aqui é tudo o body e que em um só parágrafo tá escrito tanto problema e solução. Aí você coloca aqui, problem, solution. Se fosse 2 parágrafos aqui, você pode colocar nesse primeiro, né, problem, no segundo, solution, no terceiro, evaluation, e assim sucessivamente. No último aqui, você colocaria assim do lado, conclusion. Por quê? Porque depois, se você tiver um questionário, tiver mais alguma coisa que você tem que trabalhar em cima desse seu texto, você já separou ali. Então, se for uma pergunta sobre qual que é o problema que o autor está tentando resolver, você já sabe aonde você vai olhar, certinho? Sobre o que a gente acabou de falar, escreva no papel as suas perguntas e escreva no papel a sua mensagem. Você não quer que a sua frase, que resume todo esse assunto, esteja só na sua mente, você vai esquecer. Escreva no papel. Quais os benefícios de fazer tudo isso? Knowing what to look for reduce the chances of translating, because you will read for meaning. Então, quando a gente sabe o que esperar, quando a gente prepara a nossa mente para olhar para uma estrutura, buscando extrair informações desse jeito, ela vai fazer as associações, não as traduções, porque você vai estar buscando por significado, por sentido, não palavra por palavra, traduzindo. It will increase your vocabulary. Então, assim, vai aumentar o seu vocabulário. É fato, né? Sempre isso é digamos que uma consequência muito boa de leitura. It will activate your brain to think in English. Então, assim, quanto mais você lê e quanto mais você fazer esses exercícios mais completos na sua leitura, vai estar sempre ativando a sua mente a pensar em inglês. E o último, que esse daqui é um benefício quando a gente pensa naquelas perguntas que não foram ditas aqui. It will develop your critical point of view. You will think deeper than the information you just read about. Então, você vai pensar além do que você leu. Isso, além de formar uma opinião crítica sobre aquilo, vai fazer você se aprofundar na informação. Certinho? Espero que essas dicas tenham sido boas e convenceram vocês a ler com mais cuidado e praticando dessa forma. Gostaram? Espero que sim. Voltei aqui só para falar. Se inscreve, por favor. Ajuda o canal a crescer. E logo eu vou fazer um vídeo mostrando como aplicar essas dicas na prática. Então ative os sininhos para você não perder essa aula prática, essa dica prática, tá bom? Até a próxima!